Você sabe como tratar a imagem no Photoshop? Hoje eu vou te mostrar que pode ser bem mais fácil do que você pensa. No vídeo de hoje eu vou tratar essa imagem e mostrar todo o meu processo. Elaboração de ideia e conceito da imagem, criação da estrutura de camadas no Photoshop. Eu vou usar ferramentas e ajustes básicos para chegar nesse resultado. E o vídeo de hoje é patrocinado pela São Bento, a minha amiga Silvia que cedeu o prato e o garfo para fazer esse tutorial para vocês. Fica até o fim desse vídeo para acompanhar o processo que eu uso nas campanhas de grandes marcas como essa, como Coca-Cola, como Beagle, Riachuelo, campanhas internacionais, Renner, Base, Coach, o Boticário, Vestem e muito mais. Se tu quer ver um pouco mais do meu trabalho, tem aqui no meu site, tem todo o meu portfólio, tem aqui no meu Behance também, você pode olhar vários trabalhos que eu já fiz e eu vou usar técnicas simples. O mais importante de tudo isso é você conhecer a imagem e ter sempre uma sequência, uma forma de trabalhar e saber, claro, quanto mais ferramenta melhor, facilita, mas você sabendo usar as ferramentas simples, você consegue um bom resultado. Vamos pro vídeo. Olá pessoal, sou Sandro Sampaio, especialista em tratamento de imagens publicitária. Estou aqui para te ajudar a melhorar o seu tratamento de imagens e otimizar o seu fluxo de trabalho. Hoje eu vou pegar essa imagem e vou fazer todo o meu processo do começo ao fim. Vou mostrar como é que se estrutura, como é que se faz pesquisa. Primeira coisa que eu faço antes de começar é receber o briefing da imagem. Estou fazendo esse tratamento para uma agência de publicidade, eu peço o briefing, peço referência. Quando sou eu que fotografo, esse trabalho foi eu que fotografei. Se você quer olhar esse trabalho no meu Instagram, eu tenho aqui todo o processo de fotografia desse prato, até a finalização, criação de luz, montagem de cena, toda a preparação até cozinhando os alimentos. Primeira coisa que eu vou fazer, buscar referência. Então eu gosto de usar esse aplicativo aqui, que é o PureRef, vou deixar aqui na descrição. É um aplicativo bem interessante. Como é que funciona esse aplicativo? Eu posso pegar qualquer imagem da internet, vamos pegar por exemplo essa aqui, ó. É só largar aqui dentro e ele já atualiza. Então agora eu seleciono, vou dar um Ctrl P, ele já organiza as fotos. Então eu posso pegar qualquer imagem, por exemplo aqui, macarrão, prato. Eu acho uma imagem que eu goste para referência, por exemplo, vamos pegar esse prato aqui, ó, de cima. Pego esse prato e só puxo para cá. Pronto, posso aumentar, que ele não vai perder a qualidade. Seleciona, Ctrl P. Tá pronta a minha referência. Então é uma maneira bem fácil. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu já tinha separado algumas referências. E aí nós vamos usar isso durante o tratamento. Para quê? Para que eu possa ver o tipo de madeira, a cor do manjericão, a cor dos tomates, a cor do macarrão, iluminação, alguns detalhes importantes como tipo de madeira, textura, nitidez. Isso tudo serve para que eu não saia simplesmente tratando imagem sem nenhuma direção. É como se fosse uma referência, como se fosse um norte para o meu tratamento. Então isso é uma das coisas mais importantes que eu acho. Vou rodar minha estrutura aqui, vou abrir aqui e vou rodar a minha base. Então eu gosto de trabalhar bem organizado, então eu vou seguir essa sequência aqui. Então eu vou fazer os retoques, posso fazer os volumes, depois a parte de luz, cor, nitidez. Se eu tivesse o briefing aqui, alguma coisa, marcação, por exemplo, o cliente pode pedir que quer fazer o alinhamento desse garfo, ou quer tirar alguma coisa. Ah, eu quero tirar essa folha. Então, às vezes eu deixo essa marcação aqui no briefing. Então, feito isso, eu vou colocar os elementos aqui que eu já deixei recortado. Se você quer saber como é que recorta e cria a máscara, eu vou deixar um link aqui nos cards também. Então, eu já tenho aqui, ó, a logo, tem a pimenta, o manjericão, o macarrão que a gente vai usar naquele prato, os tomates, a madeira. Então vou selecionar aqui pelo Bridge, também eu vou deixar aqui no card como se usa o Bridge. Para mim um dos melhores programas da Adobe é esse aqui, ó. Ele agiliza o meu fluxo. Segurei, pulo Photoshop, Enter, 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 já vai cair tudo no lugar. Só vou organizar. Pronto, eu já tenho todos os meus elementos aqui na foto. Então eu só vou desligar
e vou reorganizar aqui. Logo, eu deixei esse quadrado, que é exatamente essa parte de baixo, para ficar alinhado com essa parte de cima aqui. Para tirar esse quadrado, 2 cliques, ele vai abrir aquele PSD. E eu vou desligar. Ctrl S, ele já atualiza aqui. Então, trabalhar com Smart Object é muito interessante. Vamos criar aqui as nossas guias de layout. Eu gosto de trabalhar com 3-3, com uma regra dos terços, para ficar bem alinhado. Aqui eu já tenho uma noção legal. Pimenta, já caiu no local certo. Poderia só movimentar, posicionar no local que eu desejo. Aqui é o macarrão, esse aqui nós vamos fazer daqui a pouco. Os tomates já estão ali no local. Então, o seu processo que eu deveria fazer, por exemplo, era fazer um recorte, tirar o fundo e arrastar para cá, somente isso. Essa madeira aqui nós vamos usar, vamos clicar aqui, vamos tirar um pouco da opacidade só para eu poder enxergar um pouco aqui embaixo. Vou colocar essa madeira mais ou menos aqui, Ctrl T ou Command T no Mac. Bota o pivô aqui, diminui, segura o Alt ou Option e desce até sumir ali o verde. Acho que aqui tá bom o tamanho do veio. Mais ou menos aqui assim, ó. Tá legal. Feito isso, volta aqui pro normal. Eu tô usando uma madeira mais rústica, porque eu vi que aqui nas fotos ó, tem bastante madeira rústica, ó. Então por isso que eu tô usando esse tipo de madeira. Tudo tem um porquê. Eu já deixei também os paths pronto, canais prontos. Então aqui, ó, se quer saber como é que se usa um canal, vou deixar aqui no link também. Seleciona com a ferramenta caneta, botão direito, Make Selection. Aqui eu vou colocar 0.8 para minha seleção ficar mais suave. Enter. Primeira vez que eu fiz isso, esse 0.8, eu já posso segurar o Ctrl ou Command e clicar aqui, ó, que ele também já vai vir a seleção com 0.8. Então isso aqui já agiliza. Coloca a máscara. Pronto, eu já tenho a máscara aqui. E agora eu vou lá no garfo. Segura e pinta de preto aqui. Para pintar de preto eu posso inverter aqui e Ctrl Backspace. Pode ser dessa forma, mas eu não vou usar isso aqui. Eu vou pegar, vou copiar. Vamos duplicar esse cara para cá, para cima. Vou colocar o nome de garfo. E vou aplicar essa máscara. Pronto. Daqui a pouquinho eu já vou fazer a sombra. Então eu já tenho o garfo, já tenho a tábua, já tenho o prato. Agora eu vou colocar o macarrão. O macarrão eu vou pegar, vou posicionar ele aqui. Vou colocar, vou mudar aqui para overlay, só para que eu possa enxergar aonde que vai ficar a posição. Aqui o prato fica mais ou menos nessa posição, que fica interessante. Ok, volta para o normal. Aqui tá interessante. Vamos colocar por cima de tudo só para enxergar bem aqui. Ali está o macarrão. Pode ser até um pouco para baixo. Aqui tá bom. Posso aumentar um pouco, Ctrl T. Eu quero que ele aumente daqui para baixo. Fixou lá. Pronto. Ok. 100%. E agora vamos fazer uma máscara. Eu posso fazer uma máscara bem simples aqui, ó. Segura o laço. Pega por aqui. Selecionou. Coloca a máscara. Dizer, meu Deus, mas ficou feio, né, Sandro? Clica na máscara, pega um brush, inverte para preto. Trabalhar com máscara preto, ele vai ocultar e o branco vai revelar o que tem na máscara. Já vamos dar uma suavizada aqui para melhorar essa seleção. Não se preocupem. Passei mais ou menos aqui, só tirei as bordas, ok. E agora só para tirar esse branco que está aqui, que é diferente do branco do prato, 2 cliques. E os blends aqui da camada. E aí o que eu quero fazer? Eu quero que desta camada, que é esse layer aqui, que os brancos comecem a sumir. Olha lá. Só que eu não quero tão seco. Quando ele começou a aparecer ali, ó, sumir, eu vou segurar o Alt, abro aqui e puxo mais um pouco. Pronto. Já tenho a interação do meu prato com a minha camada de cima. Prato montado, macarrão, garfo. Agora vamos fazer a sombra do garfo. Segura o Ctrl, Select Solid Color, chama um preto, coloca por baixo
coloca por baixo do garfo. E agora aqui eu posso dar vamos dar uma rotacionada aqui, ó. Segura o Ctrl, puxa para o lado, para dar aquela sensação ali de ir para o lado. E aqui coloca um blur. Eu não vou colocar esse blur aqui, ó, esse feather, porque eu quero usar o blur. Gaussian blur, vamos colocar aqui uns 15. Vamos ver aqui, coloca um multiply. Vamos colocar um pouco mais suave essa. Ó, ainda tem um verde aqui, ó. Vamos tirar esse verde como? 2 cliques. Que é esse verde aqui. Seleciona com laço, Shift F5. Salva. Vamos ver se já saiu de lá. Só um pedaço aqui. Com carimbo mesmo. Estamos com o garfo, com o macarrão. Vamos colocar o tomate agora. O tomate está aqui. Mesma coisa, precisa de uma sombra. Então aqui, posso vir aqui, chamar um Drop Shadow. Estou puxando a sombra todas elas para cá. Porque aqui tem uma luz que vem do prato. E como a luz tem que vem daqui, tem luz que vem daqui, tem luz que vem de cima, tem uma luz lateral para pegar esse garfo para gerar sombra para cá. Então essa sombra tá para esse lado. Puxou ali. Vamos colocar um pouco de blur para ela não ficar tão marcada. Vamos colocar aqui uns 25. Tá bom já? Ok. E agora, como aqui tá pegando no prato, eu vou colocar o botão direito em cima da sombra e vou dar um Create Layer. Ok. E agora eu tenho um layer separado. Então, fica bem bom. Eu tenho a seleção do prato aqui, ó. Seleção do prato. Vem aqui e aplica a máscara para tirar dali. Então no prato já não vai pegar. Inclusive aqui no prato ou dentro do tomate, eu posso criar uma camada, colocar dentro do tomate, colocar sombra, pega um brush, passa para preto, compressão, aqui tá tudo certo, pen pressure. Aqui tá zerado. E agora aqui eu vou desenhar uma sombra. Um pedacinho aqui, ó. Só pra... como se fosse uma sombra de contato. Aqui. E agora eu vou dar um blur. Filter, blur, Gaussian blur. E eu vejo. Tá bom. Ok, tomates. Aqui eu posso deixar um pouco mais suave essa sombra aqui. Vamos colocar um pouco mais aqui, uns... Claro que isso aqui ainda vai ficar mais escuro, né, pessoal? Então agora a madeira, vamos deixar ela na tonalidade certa. Vamos colocar aqui um Soft Light. Olha que legal. E aí a gente pode clarear um pouco isso aqui. Vamos selecionar, por exemplo. Posso chamar aqui essa seleção. E aqui em ajuste de luz, posso chamar uma curva e dar uma clareada aqui, ó. Tá legal, só não quero que pegue no garfo, então segura o Ctrl, clica no garfo. Vamos pegar aqui a seleção do garfo que tá aqui. E aqui, segura o Alt e pinta de preto. Esse ajuste não vai pegar, só vai pegar na tábua. Beleza, o que mais que nós precisamos de elementos? A pimenta tá lá. Agora falta, vamos pegar a pimenta, vamos colocar para cima da tábua. Aqui tá um pouco escuro, ó, essa parte é mais escura e essa planta tá muito clara. Então seleciona a planta, pode vir aqui. Eu quero que fique a seleção certa desse elemento, eu posso segurar o Ctrl e o Shift. E aqui, ó, selecionei o que tá ali dentro. Vem aqui na luz. Curves. E agora eu vou dar uma baixada aqui só para não ficar tão aceso. Agora vamos desenhar os volumes aqui, ó. Então aqui eu vou pegar Curves, vou passar para Screen, vou dar um Ctrl I, pego o brush e agora vamos pintar
desenhar alguns volumes aqui, ó, para ressaltar essas partes aqui, para dar mais um destaque. Isso você pode fazer em pele, pode fazer em alimento, pode fazer em roupa, pode fazer em produtos, objetos. Em pneu dá para fazer. Só claro, você tem que tomar cuidado para não fazer um volume falso, né? Tá legal. O que eu preciso agora? Agora que começa a vir as minhas referências. Lembra que eu falei? Então, vamos pegar aqui. Vamos ver qual é a cor que tá o macarrão. Ó, ele é bem mais verde, ó. E aqui tá bem amarelado. Então, vou deixar aqui em cima. O volume tá legal. Luz. Vamos ver se precisa de alguma luz. Não, de luz tá bem interessante, né? Mas vamos fazer na sequência. Vamos aqui agora em... Vou pegar um laço. Vou tentar seguir essa mesma que ela passou por dentro do vidro. Pegou mais ou menos aqui. Vou dar um Shift F6. Vou dar uns 350. Para ele dar um blur nessa minha seleção. Curva. Eu gosto de usar muito a curva. E agora eu vou dar uma estourada aqui, ó. Ó, o que acontece, ó. Fica bem legal, ó. Vai na direção da logo. Só que daí na marca eu tenho que tirar ele de cima da marca. Então eu não quero. Então aqui se eu pegar a marca, tem que ter o nome bem certo. Então aqui a logo, vamos colocar a logo aqui por cima, que ela deve ficar em cima. Segura o Ctrl, clica na marca, vem aqui e pinta de preto, que daí ele sai da máscara. Outra coisa, eu quero que pegue mais na madeira, menos no azeite. Eu quero que saia de dentro do azeite. Então aqui eu posso segurar o Alt, ver onde é que fica. E agora aqui, ó, eu pego um brush, inverto para preto e eu passo aqui, ó. E aí o azeite não vai ser influenciado por essa luz. Então vocês veem que assim, ó, eu estou usando um sistema simples. O que eu usei até agora? Só montei, usei a luz, faltou a parte do retoque, que seria a primeira coisa que eu ia fazer, e eu me empolguei. Então, vou voltar. O que eu preciso fazer aqui? Só vou desligar tudo isso aqui, ó. Liguei. No retoque, quais ferramentas que eu vou usar? Vou usar o Spot Healing e o carimbo. No máximo essas ferramentas. Então aqui eu vou dar uma acelerada no vídeo e já volto com o resultado. Beleza, voltamos então. Retoque tá legal, não tinha mais nada para cá para retocar, tá tudo certo. Então o processo é esse, retoque. Só usei o Spot Healing, posso usar o carimbo também, outra ferramenta que eu gosto bastante. Nesse caso aqui, ó, vou usar o carimbo, porque eu quero realmente clonar essa parte aqui, ó. Então, usei o carimbo. Então são ferramentas que eu uso muito, ou é o carimbo ou o Spot Healing. Aqui posso usar o carimbo. E outra coisa, eu uso sempre o carimbo com pressão. Eu uso aqui uma mesa da Wacom, então eu uso pressão na caneta e eu vou trabalhando. Beleza, vamos fazer agora, a parte de luz tá boa, tá tudo certo, vamos fazer a parte de cor. Então a parte de cor aqui, a gente vai primeiramente fazer, aqui eu vou escurecendo um pouco, esse tá chamando muita atenção. Vamos deixar o macarrão verde. Qual a ferramenta ou qual ajuste a gente pode usar? Vamos usar aqui o Selective Color. Gosto muito. Macarrão. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que tirar o amarelo. Tá muito amarelo. Então vou pegar o canal do amarelo e vou tirar um pouco de amarelo e vou colocar cian e verde. Olha aí, ó. Já ficou interessante. Só que eu não quero que pegue nem no queijo e nem em algumas folhas. Então eu vou tirar aqui de algumas folhas aqui, ó. Ele tem aquele amarelo que era bonito, ó.
Então isso pra mim só volto. Por isso que é legal trabalhar com máscara, pessoal. O que eu vou fazer não tão perfeito, mas para vocês entenderem que esse é o processo e pra gente ser rápido, senão o vídeo fica muito longo. Então eu tento sempre fazer coisas mais práticas, mais simples, claro, com bastante cuidado, revisando, volto, analiso, faço referência. Outra coisa, ele tá pegando em cima de tudo, né? Menos das folhas e do queijo. Então só para ter certeza que não vai pegar mais em cima de mais nada, eu vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl Shift I e aqui na máscara eu vou pintar de preto, que daí eu sei que não vai pegar em mais nenhum lugar, somente aqui nessa região. Nota que eu não preciso ficar me preocupando tanto com máscara, desde que isso não fique visível, né? Isso é importante, não posso ficar com isso com um problema. Legal, o que falta? Agora nós podemos fazer uma luz geral, só para fazer uma luz por cima de tudo. Vamos usar uma curva e vamos colocar um pouco mais de brilho nessa imagem. Aqui tá bom. Segura o Option aqui, ó, segura o Option e puxa. Quando começar a estourar, para. Ali no prato, ó. Aqui no garfo não tem problema. Vamos voltar um pouco. Tá bom. Então agora vamos fazer a cor. Então aqui em cima também eu vou usar uma curva como cor. Então o que eu quero? Vou pegar primeiramente o canal do azul e eu vou colocar amarelo, para ele dar uma esquentada nessa imagem. E o canal do vermelho, um pouco de vermelho também. Volto para o canal da luz e aqui tá legal. Inverte um pouco e dá um contraste. Já deu uma esquentada. Não quero que pegue na logo, então vamos lá na logo, segura com Ctrl, vem aqui e tira. Essa pimenta, a pimenta pode ser um pouco amarela, então acha a pimenta aqui, segura o Ctrl e agora eu tenho duas seleções, com o Shift e Alt e a ferramenta de marcação seleção quadrada, ficou só a pimenta. Lá em cima, na curva, posso vir aqui, posso pegar um Color Balance. Vamos colocar um pouco de amarelo e um pouco de vermelho. Pronto. Agora aqui, vai lá na pimenta. Seleciona a pimenta. Vamos achar aqui, pimenta. Segura, pega a ferramenta Marquee, Alt Shift e vai pegar somente esse cara aqui, ó. E agora eu vou usar um ajuste que vai ser o degradê. Eu gosto muito de usar o degradê. Então aqui, ó, gradiente. Então eu posso colocar para cá, que é onde eu quero que venha a luz e ele vai morrendo. Então bota aqui e aí baixa um pouco assim, ó. Ok. E aqui, ó, eu já tenho a seleção. Só que eu não quero que pegue tanto aqui na ponta. Volto pro degradê aqui, mudo para preto. E agora aqui, ó, eu puxo, ó. Ele vai matando a seleção, ó. E aqui bem pouco também, só para não ficar tão chapado. Pronto, já consegui tirar um pouco daquela impressão. Faltou uma sombra, mesma coisa. Pega a pimenta, segura o Ctrl, Marquee, Alt Shift, Solid Color, ok. Pode colocar para baixo da pimenta, aqui. Puxa para o lado, dá um blur. E ok. Beleza. E agora um acabamento. Aqui nitidez, vou colocar com nitidez e acabamento. Shift, Ctrl, Alt, E. Filter, Other, High Pass. Vamos colocar uns 80. Passa para Soft Light. Já ganhou um contraste e uma profundidade bem legal. Mas eu não quero tão forte. 2 cliques. E agora vamos colocar aqui do lado e vamos tirar um pouco dos pretos, ó. Tá muito forte. Segura o Alt para abrir, ficar mais suave e um pouco no branco também. Ok? Já ganhou uma profundidade, ó. E agora a nitidez. Shift, Ctrl, Alt, E. Filter, Other, High Pass. Vamos colocar 2. 2 tá bom. Linear Light. Liga, desliga. Liga, desliga.
E agora, para finalizar, segura o Alt, clica aqui, passa para Hard Light e preenche de Fill com 50%. Essa camada vai ficar vazia e eu posso colocar efeito, noise, posso colocar flare, o que eu quiser. Mas nesse caso aqui eu vou colocar uma vinheta. Então eu vou vir aqui em Filter, Camera Raw. Aqui no Camera Raw eu vou vir aqui em Efeito, Vinheta e puxo um pouco para cá. Ok. Aqui ficou bem legal, só que no prato não ficou interessante. Coloca uma máscara, brush e só tira aqui do prato. Feito, pessoal, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um like para fortalecer nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida, se já conhecia alguma dessas técnicas, escreve aqui nos comentários. Se ficou com qualquer dúvida, pode comentar que eu vou ter o prazer de responder. E até o próximo vídeo. Um abraço.